Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do YouTube da Academia do Sol. Hoje vou trazer um tema para vocês um tanto quanto curioso. Me vieram com essa pergunta esses dias e eu resolvi dar uma pesquisada para responder para vocês a seguinte pergunta: por que a gente não cobre todo o deserto do Saara com painéis fotovoltaicos para gerar energia para o mundo todo? Nesse vídeo de hoje vou explicar para vocês o porquê que a gente não faz isso e dar uma explicação muito lógica e interessante para vocês sobre esse assunto. Então, solta a vinheta da Academia do Sol, que hoje eu vou falar sobre o deserto do Saara com painel fotovoltaico. Pessoal, quem ainda não é inscrito no YouTube da Academia do Sol, se inscreve no botão que vai aparecer aqui embaixo, deixa seu like, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário ao final do vídeo, beleza? Sol é o que não falta no deserto do Saara, certo? E para a gente, obviamente, gerar energia fotovoltaica, o que a gente mais precisa é de irradiação solar, certo? Então, vem aquela dúvida, né? Por que a gente não cobre, né, o deserto do Saara com painéis fotovoltaicos que provavelmente teria energia suficiente para abastecer o planeta Terra, certo? Bom, nesse quesito, com certeza está certo, né? A gente teria energia suficiente para abastecer 3.000 vezes a energia que a gente consome hoje no planeta Terra se a gente cobrisse o deserto do Saara com painéis fotovoltaicos. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou dar uma palhinha para vocês sobre a energia que vem do Sol realmente. Primeiramente, cerca de 173 mil terawatts incidem na Terra diariamente de energia, né, que o Sol provém para o planeta Terra, certo? Essa energia, né, que incide sem parar no planeta Terra seria suficiente para abastecer 10.000 vezes a energia que nós seres humanos consumimos. Então, o Sol irradia energia à vontade para o nosso planeta. Mas é óbvio que a gente não precisa de toda essa energia para gerar energia elétrica, né, para os seres humanos consumirem, porque a gente não tem todo esse consumo no nosso planeta, certo? Agora falando um pouco sobre o deserto do Saara em si. O deserto do Saara tem uma área de 9,2 milhões de quilômetros quadrados, é uma área enorme. E aí você já pensa, pô, no Brasil, área a gente compara com o quê? Campo de futebol. Então, quantos campos de futebol equivale o deserto do Saara para a gente ter aquele parâmetro que o brasileiro gosta? Em campos de futebol, o deserto do Saara ocupa uma área de 1,1 bilhão de campos de futebol, certo? Então é muito campo de futebol, daria para jogar bola o resto da vida aí com todo mundo, só com a área do deserto do Saara. E a gente sabe que o deserto do Saara tem uma área muito maior do que o Brasil, por exemplo, de que outros vários países que existem no mundo, certo? Guarda essa informação, a área do deserto do Saara é muito grande. Com apenas 1,2% do deserto do Saara ocupado, já seria o suficiente para abastecer toda a demanda energética que existe hoje no mundo, tá? Então apenas 1,2% dessa área toda que eu falei, do deserto do Saara abastecida com painéis fotovoltaicos, já seria suficiente para a gente abastecer toda a demanda energética que temos hoje. E hoje, o que a gente sabe, né, é que existem muitos países já se movimentando para utilizar, né, essa capacidade que o Saara tem. O Marrocos, por exemplo, está construindo 3 fazendas solares lá no deserto do Saara para abastecer cerca de 1/3 da energia necessária para a energia do Marrocos mesmo, tá? E além disso, eles podem até ter possibilidade de exportar essa energia para a Europa, né? Que a Europa vive tendo problemas com demanda energética, inclusive agora com a guerra, né? Estão tendo esse problema hoje com o abastecimento de energia. Se a gente pensar logisticamente, para fazer uma usina solar fotovoltaica no Saara já teria um grande problema, né? Se você for utilizar as áreas centrais do deserto do Saara, que são extremamente remotas, não tem estrada, não tem nada, você teria uma operação logística sem tamanho, né? Que inviabilizaria, né, os custos. Não seria possível, né, a gente fazer uma usina no meio do Saara por conta de N fatores, né? E aí você teria que utilizar as áreas do deserto que são próximas aos países, né? Então você teria as fronteiras dos países para utilizar essa capacidade, né, do deserto para criar usinas fotovoltaicas. Aí sim, né, você teria como escoar essa energia de alguma forma, criando linha de transmissão, aí você tem custos, né, enfim. Para abastecer uma parte da África ou a África e uma parte da Europa e do Oriente Médio, você teria energia suficiente ali e até talvez alguma viabilidade de fazer isso. Mas aí a gente entra num problema muito complexo para resolver no deserto, que é uma questão ambiental que traria efeitos catastróficos para o mundo. Então vamos lá que eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês. O porquê que a gente não cria então, né, realmente aquela usina para a demanda global, já que a gente tem área suficiente para essa energia toda ser suprida no mundo todo através apenas do deserto do Saara. Criar uma usina e cobrir uma área relativa do deserto do Saara traria um problema que significa o seguinte: toda a energia que incide, né, todo o sol que incide no painel fotovoltaico, apenas cerca de 20 a 25% é convertida realmente em energia elétrica, né? O restante, 75% a 80% dessa energia que não é convertida em energia elétrica é dissipada em forma de calor. Então pensa,
Se você tem uma área grande do deserto sendo dissipado calor, né, jogado calor na atmosfera, o que vai acontecer? Você vai gerar uma quantidade grande de umidade, né, por conta dos oceanos que tem na proximidade, você geraria uma quantidade de calor muito grande, isso causaria um efeito que traria muita chuva, né, já no deserto, e aí você mudaria completamente o ambiente que existe hoje. Um ambiente que existe hoje de deserto, você teria um ambiente ali parecido com uma savana, né? Então você teria uma vegetação, você teria animais, você teria uma vida completamente diferente do que tem lá hoje. Pensando dessa forma, você já pensa, pô, mas aí qual que é o problema? Você transformar um deserto numa área de vegetação. Você estaria trazendo um benefício, né, para o deserto. Mas aí você não está pensando no restante do efeito cascata que isso iria causar no mundo. Então o que aconteceria? Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se todo mundo sabe, eu não sabia, mas descobri fazendo pesquisa que grande parte dos nutrientes que abastecem, né, a floresta amazônica vem de ventos que trazem sais, né, minerais do deserto do Saara, tá? Então correntes de vento trazem esses sais minerais que fornecem nutrientes para a floresta amazônica, que seria desabastecida por conta da vegetação, né, que mudaria completamente, não seria mais um deserto, seria uma savana. A gente não teria mais esses nutrientes abastecendo, por exemplo, a floresta amazônica. O que aconteceria? Provavelmente ela não teria todo o bioma, toda a floresta que existe hoje. Você estaria trazendo alterações climáticas severas na América do Sul, que tem uma área grande ocupada pela floresta amazônica, e aí você geraria o efeito cascata mundial. Você imagina, se muda o clima na América do Sul, que é um continente muito grande já, você traria com certeza muitos problemas climáticos para todo mundo, só com o problema dos painéis fotovoltaicos que iriam ser colocados no deserto do Saara. Então, a ideia de colocar painéis fotovoltaicos para abastecer a demanda global realmente é uma péssima ideia. Não daria certo, traria problemas catastróficos para o mundo, o que pareceria ser uma ideia muito boa, que realmente traria uma independência energética para o mundo todo, mas traria problemas catastróficos que a gente não sabe nem se existir toda a diversidade que a gente tem no mundo, e traria problemas de infinitas proporções aí em alimentação, em vegetação, em fauna. Então é impensável fazer isso por conta de todos os problemas que seriam acarretados por conta dessa ideia. Mas a demanda energética seria suprida, né? Mas a gente teria esse problema. Então, não é uma boa ideia fazer essa grande usina fotovoltaica no Ceará para suprir a demanda global. Então, pessoal, ficou essa curiosidade aqui para vocês hoje. Então, não pensem em fazer uma grande usina no deserto do Saara, que vocês podem trazer um grande problema para o mundo todo. Para quem gostou do vídeo, deixa o like no final, continue seguindo a gente, acompanha nossos vídeos semanalmente e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.